Oi, cadê vocês? Oi, Bia. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo. O pessoal está entrando. Não sei se o pessoal conseguiu ver sua mensagem ainda não. Oi, Lucas. Boa noite. Boa noite. A galera está entrando. Oi, Sandy. Vamos Oi, conversar. professor. 19h30. Bom, boa noite. Peço desculpas a vocês pelo atraso, né? Enfim, nossa horário habitual, 7h15, né? Pela tolerância que se tem de entrada. Mas hoje eu tive uma reunião lá no Nova Roma, que foram mais de 2 horas. Tá? E aí foi feito dominó porque eu tive uma conferência com o Ministério Público de Pojuca para tratar de uma negociação dura, coletiva, e acabou que terminou agora, eu fui dar satisfação a cliente, atender cliente, falar, enfim, isso tomou um pouco, criou um certo congestionamento, né, nos meus horários. Mas vamos tocar, dá para a gente trabalhar tranquilo, tá suave, está dentro do horário, dentro do assunto, enfim, um horário que eu diga aceitável, padrão, para a gente terminar sem onerar muito a noite de vocês. Tá bom? Vamos embora. Antes de mais nada, quem for fazer segunda chamada, né, favor enviar um e-mail ou uma mensagem, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Tem aqui a questão aqui. Deixa eu ver direito. Olha, foi babado. Viu? Eita, meu Deus do céu, que cansaço.
Eu vou encaminhar depois uma mensagem para quem não fez segunda, para quem vai fazer segunda chamada. Se não me engano, tem que enviar até o dia 11 de maio no e-mail, tá? Solicitando, envio a prova e me dá até o dia 15. Beleza? Acho que não é o caso de vocês, não. Bom, pessoal, simbora, vamos estudar. Chegamos praticamente à última quadra do semestre. Iremos adentrar num poder que será praticamente o mais habitué de todos vocês, é o poder judiciário. Uns, por futuramente, creio eu, fazerem parte. Outros, por conviver no ambiente e litigarem, como eu, por exemplo, advogado e outras profissões do ramo jurídico. Bom, o Poder Judiciário, dos três poderes, é o poder que requer, até pela proximidade, né, sempre tem uma atenção maior. Além disso, é um poder que desperta sempre uma observação em que se tem que ter mais cuidado na sua estrutura pelas peculiaridades e particularidades, mas é um poder muito questionável hoje, né, e extremamente polêmico. Primeira aula do Poder Judiciário, é importante que façamos uma radiografia desse poder. Tá? O Poder Judiciário brasileiro entender não somente o Poder Judiciário no Brasil, mas o Poder Judiciário em um contexto global. Tá? Em quem incide esse Poder Judiciário? Tá? O Poder Judiciário que desperta, né, enfim, admirações, né, pretensões de fazer parte pelo status quo da carreira, principalmente de magistratura, e um poder que tem cada vez mais trilhado um caminho de interferir no dia a dia político, tá certo? Por estruturas que iremos debater hoje para depois destrinchá-lo na sua anatomia. O Poder Judiciário, quando foi estruturado, tá, a separação de poderes, ou seja, o Poder Judiciário, no período absolutista, tinha uma percepção, tinha uma condição meramente da boca da lei. Montesquieu dizia que era isso que o judiciário deveria ser. Então, somente a boca da lei. E por que esse receio de Montesquieu, por exemplo? Ora, porque Montesquieu olhava para o Estado absolutista e via como se utilizava o Estado absolutista e via como o Estado absolutista utilizava o Poder Judiciário para chancelar perseguições políticas, decisões políticas controversas. Então, o que foi que Montesquieu pensou quando separou os poderes? Montesquieu disse, ora, vamos pensar e mentalizar o Poder Judiciário como uma estrutura de poder em que atenda um requisito meramente formal, tá? Dar limite a que o Poder Judiciário não faça parte ou não se coloque a chancelar o arbítrio, que o Poder Judiciário se coloque a tão somente interpretar dentro do que cabe a ele o que diz o arcabouço legal, né, dos estados, ou seja, que seja meramente uma boca
da lei. Bom, a gente sabe que, principalmente na doutrina common law, né, o Poder Judiciário tem um protagonismo que vem de algo que geralmente é a ponte para que se estabeleçam políticas, que são as jurisprudências. Nas estruturas common law, sabemos o peso que se guarnece nas jurisprudências, porque a jurisprudência serve de um amparo, se veste de um amparo legal muito forte. Bom, dentro dessa visão da common law, da jurisprudência, o Poder Judiciário como um todo, né, seja no parlamento, seja nas repúblicas, saiu de uma condição como Montesquieu queria para se colocar dentro de um protagonismo cada vez maior. E por quê? Porque o judiciário vem ocupando espaço de poder. Por quê? Porque não existe vácuo, tá certo? Não existe vácuo de poder. Ora, todo espaço que não é ocupado por uma função típica vai render espaço para que uma função atípica de um poder se coloque. E é isso que o Poder Judiciário vem fazendo e vem pautando, principalmente em estruturas, né, como a República Brasileira. E é importante, pessoal, que a gente veja a atuação do Poder Judiciário como uma baliza fundamental, não só na separação de poderes, mas da aplicação dos quesitos legais e de uma vocação civilizacional mais atuante em determinado estado. Quando olhamos para a história, lá atrás, existia, por exemplo, qual era o sentido de justiça? O Código de Hammurabi dizia que era olho por olho, dente por dente. Não é verdade? Se tinha uma condição muito grande da justiça com uma punibilidade em que muitas vezes se equiparava a uma vingança. Foi aí a primeira grande virada, vamos assim, do direito moderno, principalmente no âmbito penal, veio com Beccaria, dos delitos e das penas, quando Beccaria apontava que o direito, para ser interpretado e aplicado, para a sociedade, a civilização, não parar na época da Inquisição, né, e alcançar uma aplicação de lei em que garantisse a justiça sem sair da barbárie, o Poder Judiciário era fundamental nesse equilíbrio. Por quê? Qual é um dos princípios do Poder Judiciário que mais o diferencia do ambiente político? Qual é? Qual é? Concurso, provas e títulos. Você está certo. Vai dentro da linha, Lucas.
Tá certo. É a imparcialidade, pessoal. Imparcialidade. É A fundamental. imparcialidade. Hã? A imparcialidade, porque nos É, outros poderes tem, tipo, representação popular e tal. Cada um abraça uma causa. isso. A imparcialidade é fundamental. E por que, pessoal, essa imparcialidade se torna tão fundamental? Porque é aí que o Poder Judiciário. Vou fazer uma pergunta para vocês. A imparcialidade é vista e sentida também na neutralidade. São os mesmos institutos, a neutralidade e a imparcialidade? Não, pessoal. É aí que reside a diferença do Poder Judiciário. Veja, amanhã, quando Anne Lavínia for magistrada, Anne Lavínia vai ter as convicções de mundo dela. Vai. Anne Lavínia, ela vai ser influenciada pelas convicções de mundo dela. Vai. Pela cultura que a segue. E pela norma costumeira que ela foi habituada. O que é que vai trazer a ponderação quando Anne Lavínia colocar aquela toga? Anne Lavínia vai se ver na obrigação de ser imparcial, de conceder sentença, embora discorde, fundamentada em uma lei que ela não concorda. Por quê? Anne Lavínia, ela vai procurar, quando Anne Lavínia for dar uma sentença, ela vai fundamentar um requisito legal dentro da procura de uma estrutura legislativa, né, de uma lei que fundamente aquele ânimo de vontade ou de absolver ou de punir determinada pessoa. Mas veja, essa vontade dela, esse ânimo de Anne Lavínia, não vai ser um ânimo discricionário, pelo menos não deveria. Por quê? Porque a vontade dela vai estar aprisionada a uma condição que ela vai ter de julgar aquela situação. Que condição é essa? É o que a lei possibilita. É o que a lei possibilita. É o que a lei possibilita. Agora, dentro do que a lei possibilita, Anne Lavínia pode ter e pode gerar uma interpretação que vá trazer uma jurisprudência. Por quê? Porque nem sempre o arcabouço legal vai se encaixar, ou vai até ter. Ela vai julgar por analogia. Mas não é uma possibilidade de interpretação em que ela possa ultrapassar o que determinado caso pede. Pessoal, de todos os poderes, não é que o Poder Judiciário tem uma responsabilidade maior, mas ele tem um compromisso muito maior em respeitar o limite. Por quê? Porque se o Poder Judiciário atravessa a condição de barbárie que ele pode cometer e quebra das estruturas, é muito mais evidente do que os outros dois poderes. Por características que a gente vai estudar mais à frente, como foi falado por Zé Peixoto ou foi por Lucas, a questão do concurso. Mas, refletindo ainda essas questões do Poder Judiciário, Anne Lavínia, eu não acredito, primeiro, pessoal, que eu, particularmente, não acredito em neutralidade de ninguém. E tenho medo alguém que diz que é neutro em cima do mundo. Eu tenho medo porque é uma pessoa que pode ser direcionada
Pode ser eu tenho medo. A pessoa que diz que é apolítico, a pessoa que diz que eu tenho medo arretado. Eu tenho porque são pessoas que não se colocam no rito de civilização para tomar conta até da vida dele ou dela. Uma pessoa dessa eu tenho medo. Entendeu? Então, eu tenho receio e indica até uma terapia. Porque uma coisa é você gostar ou não de determinado assunto. Outra coisa é você delegar a sua vida a que outras pessoas resolvem e você não está nem aí. Eu tenho medo. Né? E o Poder Judiciário, né, tem essa áurea, existe, se coloca, com pessoas que são alçadas na condição de se colocarem acima do bem e do mal. Não é isso. Definitivamente não é isso. Antes de qualquer coisa, lembre-se que juízes ou juízas são pessoas. Pessoas. Tem medo, tem dor, tem alegria, tem preconceito. Né? Então, vamos acabar com isso. A de achar que o Poder Judiciário se coloca dentro de uma condição em que as fragilidades humanas não alcançam. Uma prova de concurso, ela não quebra isso. Até porque ela não testa. Uma prova de concurso testa um requisito de conhecimento técnico. Muitas vezes decoreba. Por isso que existe juíza e juiz tão raso. É que tem uma cultura geral pífia. Principalmente porque passa... Hoje acontece muito isso. Né? E vocês têm que ter cuidado, porque existe uma condição de indústria de concurso em que essa geração de vocês, menos do que a minha. A minha geração ainda é uma geração da década de 80, filho daquela geração praticamente baby boom, que veio com a preocupação da estabilidade. Hoje vocês são de usar as coisas. Eu tiro por questões práticas. Quando a gente fazia 18 anos, na minha época, 20 anos, exatamente há 20 anos, a gente logo queria tirar carteira. Hoje, eu tenho um primo de 25 anos tirar carteira para quê? O cara pede um carro de aplicativo. Não querem viver as coisas, não ter as coisas. Isso é uma característica geracional. Bem claro. Essa é uma geração que não quer ter uma condição muito engessada. É diferente. Mas a minha, por exemplo, tinha todos esses ingredientes, né, da estabilidade e tudo. E o Poder Judiciário em si tem um encanto por si do poder, é um poder. Um juiz de primeira instância é um poder. Ele responde pelo Estado, ele é agente do Estado, ele assina pelo Estado. Vocês imaginam o poder de alguém de condenar o outro a ser restrito da liberdade? Vocês têm ideia do que é nos Estados Unidos? Alguém condenar o outro em sentença de morte, em tirar a vida do outro. E a gente, isso é muito sério, isso é muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. E fica mais pesado ainda quando é um poder que atende a uma reserva de mercado. É uma produção dentro de um status quo, a grande maioria do alcance da produção da classe média, média alta, né, que se coloca a priorizar concurso como uma indústria, né, e repete aquela estrutura de mundo em conceitos, muitas vezes, da própria sentença, de preconceito e tudo. Nasce dentro de uma bolha e leva a bolha para aquela visão. Sendo que a visão dele vai ser a visão do Estado. Por isso que eu tinha um professor, eu já disse essa história para vocês, eu tinha um professor que queria que eu fosse juiz,
Já disse? Tô lembrado não, professor. Não, Acho não. que Se eu não. disse, eu me lembro. Lembra? eu lembro não. Pronto. Me lembro não, mas também a maioria do tempo eu tô em outro planeta. Eu tenho. Então você não está gostando da aula. Eu tenho eu tive um Jamais. professor, É a única que eu tô assistindo. e bom, Jesus Peixoto. Eu tive um professor, o Biratã de Couto Maurício, juiz federal. E ele queria, de todo jeito, que eu fosse juiz. De todo jeito. Conversava comigo, dizia que eu deveria seguir a magistratura. E eu disse, olha, você deveria ser juiz, e gostaria muito de vê-lo como juiz. Eu disse, professor, não tenho vocação para ser juiz, eu tenho muito defeito para julgar os outros. Ele disse, não diga isso, vá, faça concurso para magistratura. Eu disse, professor, não é a minha. Aí eu perguntei a ele, eu disse, mas por quê? O senhor acha que eu devo fazer concurso para magistratura? Ele disse, olha, para ser juiz, precisamos de 3 coisas. Ter um bom e amplo conhecimento, um bom e uma ampla cultura geral. Ter um crítico discernimento do justo. E se souber um pouquinho de direito, ajuda bastante. Eu nunca mais esqueci isso, porque isso reflete em muito o que o Poder Judiciário em si, às vezes, se limita a não ter. Alguém que vai julgar um outro, preso dentro de seus conceitos e preconceitos, das suas concepções mundanas, de formação cultural dentro de uma bolha, sem ampliar a cultura geral, achar que porque decorou um vademecum com uma questão de SESP, FGV ou qualquer coisa, dá a ele a condição de julgar, minha gente, julgar é uma condição muito mais abstrata do que concreta. Para julgar, é preciso conhecer a alma para aplicar a dor na carne de alguém. E para você conhecer a alma, você precisa ser amplo, ler, ter concepção de mundo, ter crítica de mundo, ter sensibilidade para entender as desvirtuosidades, né, e tudo que envolve, por exemplo, um país como o Brasil. Você veja, eu tenho essa primeira aula de Poder Judiciário, adoro ter essa conversa para entender depois a parte positiva. Eu tenho alguns colegas magistrados e magistrados. Tá? Uns, em grande maioria, tecnicamente bons, mas eu vou lhe dizer, pouquíssimos ou pouquíssimas com uma condição que eu vejo. Também não quero julgar ninguém, eu digo porque eu convivo. Eu convivi no período da minha vida. Sei, enquanto eles emprestam aquele exercício, enquanto agente de Estado, levado por questões de impressões de mundo de uma bolha. Não é verdade? E aí você tira, eu tenho aqui, eu tenho dados, estava até aqui, rapaz, eu não estou mais com ele, mas, por exemplo, eu tenho dados de que acho que é 55% da população brasileira tem esse dado no IPEA, de um trabalho do amigo meu. 55% da população brasileira ainda como negra. De magistrados e magistrados que eu digo, são 20%, nem de 30%. Isso revela um corte, né, social, clássico, dentro de estruturas praticamente oligárquicas, e não é à toa que o Poder Judiciário reflete e muito privilégios oligárquicos. É um poder, inegavelmente, que, mais do que direitos, tem privilégios. Tá?
Isso é um fato. É um fato. E isso se quebra com a inserção e uma dinamização da carreira do Poder Judiciário pelas impressões de todas as estruturas da sociedade, no caso brasileiro. Mas o Poder Judiciário em si, trazendo e fazendo um corte para o Brasil, é um Poder Judiciário que atende a uma demanda, a um quesito, a uma condição de corte de classe. Isso é muito sério. É muito sério. Porque reflete, e não é difícil você ver como teve aquela juíza em Campinas que colocou em sentença que o acusado apresenta características de, salvo engano, de criminoso. Eu não sei se foi criminoso ou culpado, mas tem isso. Essa questão que eu dou negro, de tatuagem, cabelo raspado. Veja, quando essa juíza empresta com a caneta do Estado uma descrição dessa, ela não está descrevendo uma condição de alguém que supostamente cometeu um crime. Ela está descrevendo a impressão dela de preconceito, de absorção cultural, na etnia, na estrutura de alguém que possivelmente poderia ter cometido um crime. E você acha que isso acontece pouco? Isso é um caso isolado? É não, pessoal. Não é não. Não é não. Então, entender o Poder Judiciário embriagado, estudar o Poder Judiciário por uma questão crítica para decorar o que um tribunal regional tem prerrogativa, quantos juízes, quantos ministros, isso é balela. Tu lê a besteira da Constituição aí, os artigos e decora. Mas estudar o Poder Judiciário pela concepção crítica, filosófica e doutrinária do que a área exige, para que você saiba que o Poder Judiciário não é um poder tão só pelo que envolve, de ação enquanto agente do Estado, mas um poder que interfere na vida das pessoas, é algo que tem que ser cuidado de uma forma muito forte. Porque é o que eu falei, é o poder que tira a sua liberdade. É um poder que, por exemplo, eivado de um caráter persecutório, pode criar uma interpretação de que todo professor de direito constitucional, de que usa camisa polo, e critica ou fala, ou explica o Poder Judiciário de uma forma que coloque suas vistas para fora, tem que ser preso. Veja como é difícil. Veja, o Poder Judiciário, quando ele se coloca a estar do lado da barbárie, é o poder que mais pode fazer estrago. Mais pode fazer estrago. E o que me alimenta de esperança pelo Poder Judiciário são as pessoas de bons propósitos que existem. E que existem. Eu conheço um juiz do Rio Grande do Sul, Luiz Teres, ele da Rio Grande Magistrado. Aqui tem outro, Marcelo Tadeu, que foi de Alagoas. Grandes e outros pelo Brasil. Mas que é preciso que a gente entenda que o Poder Judiciário, mais do que ser a boca de lei de Montesquieu, quando sai de uma condição em que enxerga a punibilidade, não como inquisição, como era no período das fogueiras, da Idade Média, e atinge um patamar civilizacional de interpretar o requisito legal para aplicar uma lei atraindo uma imparcialidade para que a sua neutralidade não seja tomada pelo seu impulso cultural, é muito difícil, pessoal. É muito difícil.
É muito difícil. Eu acho... Semana retrasada eu peguei um cacete arretado com um juiz babaca que eu conheço lá de... Vou dizer o estado... De um certo estado brasileiro, um determinado juiz. Né? E eu discutindo essa questão, ele com um discurso de falsa moral, exatamente falando essa questão da neutralidade, imparcialidade, tudo. Enfim, dotado de concepções dele, querendo não colocar a natureza humana como de fato é. Né? Eu, por exemplo, eu sou um cara que amanhã posso até descobrir uma vocação de atuar no Poder Judiciário. Hoje eu não vejo. Acho difícil que eu tenha. Porque eu sou alguém que, além de realmente exercer a minha não neutralidade, eu não sou um cara que quer me preocupar em ser imparcial. Eu sou um cara parcial em tudo na minha vida. Tudo. Por isso que eu amo advogado. Eu sou um cara parcial. Eu gosto de ter lado. Em tudo. Em tudo eu sou assim. Mas gosto. Não, então acho difícil que eu quiser. Eu não me vejo com a natureza de sufocar em mim, né, para ter a obrigação de ser imparcial. Não quero. Eu tenho o compromisso de ser justo. Não ser, ter um lado, ser parcial, não significa não ser justo. E o que é que eu estou dizendo? Eu gosto de Zé Peixoto, que só porra, eu gosto dele. É meu aluno querido. Mas se Zé Peixoto errar, eu digo, vai estar errado. Está errado. Eu não vou dar um 10 porque eu gosto de Zé Peixoto. Eu vou agradecer. Eu não vou dar um 10 porque eu gosto de Zé Peixoto. Não. Então, Zé Peixoto, tirar 5. Não, porque... Mas não, você não gosta de mim? Gosto. Mas você merece sim. Isso é justiça. Isso é ser justo. Certo? Agora eu gosto mais do senhor, professor, você falando isso aí. Mesmo, que bom. E a estrutura do Poder Judiciário hoje, histórica, né? Vamos lá fazer esse recorte. Obedece uma dinâmica em que rompe com as estruturas absolutistas, em que o Poder Judiciário era uma barganha, né, da estrutura absolutista. Quando vem a separação de poderes, ganha nesse primeiro momento essa concepção de boca da lei, mas vem amadurecendo uma atuação que eu acho justa. Por quê? Porque o Poder Judiciário, pessoal, mais do que aplicar, ele não pode ficar refém também de uma limitação que às vezes existe no Poder Legislativo. A quantidade de lei ruim, mal feita, que existe, o Judiciário não pode ficar preso, porque seria atrofiar, veja que negócio bonito, seria atrofiar o Estado. Agora, veja o que eu disse. Eu não disse que o Poder Judiciário pode tomar o lugar do Legislativo. Não. Ele não pode legislar. Né? Mas ele pode. E é isso que tem a própria jurisprudência. Né? Criar uma baliza de interpretação daquela lei em que cria uma condição que traz um reflexo que não é puramente o que aquela lei diz, eu queria dizer. Para ser um bom juiz ou uma boa juíza, tenham muito zelo pela disciplina de... Quem deu hermenêutica jurídica para vocês? Mussa? Mussa. Cara arretado, talhado para isso. Tiveram um excelente professor. Hermenêutica, para mim, é uma das cadeiras mais importantes para quem pensa em fazer magistratura. Hermenêutica jurídica. Mais importante. Mais importante. Sabe por quê, pessoal? Porque é nessa dialética da interpretação e julgamento que o Poder Judiciário se estrutura. E se você tiver uma visão limitada, certo? Como quem lê um vadimeco e achando que aquilo ali é uma atividade, como se fosse passar um troco para alguém, você vai ter
uma limitação em que coloca o Poder Judiciário numa condição de não produzir aquilo que se espera dele, o que é ter uma atuação em que se faça uma justiça. Ponto. Ponto. Você não vai alcançar. Né? E qual é a principal dificuldade que o Poder Judiciário tem hoje? Bom, saindo, a gente vai chegar lá, saindo do poder absolutista, entrando nos tempos modernos, o Poder Judiciário reveste-se de uma importância fundamental. E qual é essa importância fundamental do Poder Judiciário? É se colocar a ser mais do que um aplicador legal, um intérprete em que garanta um efetivo, presta atenção, uma efetiva atuação do Estado. Tá? E que essa atuação se traduza dentro de uma imparcialidade, em que as questões legais encontrem um caminho independentemente de convicção pessoal. O que eu quero dizer? O juiz e a juíza, no direito civilizado que temos, encontra-se amparado pela necessidade de que não é justo achar que o certo, se o cara cometer um homicídio, eu sou juiz, eu vou fazer com que ele pague com a mesma moeda, por exemplo. Não, absolutamente. O Poder Judiciário tem que atuar com a garantia de que aquela situação que tem que estar tipificada vai encontrar uma interpretação que não extrapole ou obedeça um rito ou um requisito que era o que dizia Beccaria, que vá se assemelhar mais a uma vingança do que a uma condenação. Tá? Isso é um debate e um discurso para a gente difícil. Por quê? Porque vivemos em uma concepção de impunidade muito grande. Então, a sensação de impunidade faz com que queiramos alcançar a justiça pelas próprias mãos. Tem um documentário de Michael Moore, depois procure, que ele vai analisando as estruturas jurídicas mundo afora. Chega na Noruega e vai visitar a prisão de segurança máxima e leva um dos pais daquele atentado que teve numa ilha que mataram não sei quantos jovens há uns anos atrás. E coloca, tem a grade e o assassino do filho de uma das vítimas, né? O pai de uma das vítimas, e pergunta para o pai de uma das vítimas, o assassino só separado por uma grade. Se eu lhe desse um revólver, você mataria? Aí o cara... Não. É porque ele matou seu filho. Isso parece besteira o que eu vou dizer agora. Aí ele disse, não, mas ele não está cumprindo a pena máxima. Ah, professor. Aí vai dizer que um cara é sempre, e a gente percebe, isso não é nível de maturidade não, pessoal. Esse debate às vezes passa por uma questão civilizacional também, e que todos nós estamos presos. Tá? Não só civilizacional, mas quem tampona um pouco um ânimos
típico, né, do homem, a ruindade do homem, o ânimo, né, do ser selvagem, é essa condição que a gente tem de ser, todos nós somos seres sociais. Quem não leu Beccaria tem que ler. Eu não vou começar a aula falando de artigo, não. Veja, essa condição de seres sociais nos levam a uma necessidade de convivência. Não é verdade? Agora, por exemplo, estamos nessa quarentena. Isso para a gente é uma angústia, pelo menos para mim, ficar sem abraçar alguém, é uma angústia profunda. Ver um ente querido, um parente, estamos até ressignificando esses valores. Entretanto, toda essa situação de sermos seres sociais, né, e ter uma questão civilizatória, ela é tamponada, esse algo ruim, pelo rito civilizatório que é nos dado. Ora, se temos um mal afligindo quem a gente ama, quem a gente conhece, e o que nos cerca é um sentimento, da grande maioria das vezes, de impunidade, é inevitável que a vontade da gente seja retribuir na mesma moeda. E por que o pai dessa criança não teve? Porque ele está colocado em uma estrutura civilizatória, né, de justiça, em que a pena, em que a aplicação da pena vai ser pontuada, vai ser colocada, ele vai cumprir e não se sente aquele valor da impunidade. Certo? Por isso que o Poder Judiciário é tão sério nessa construção enquanto poder. É porque ele mexe e muito diretamente com todo esse nosso mundo. Bom, entrando para o direito moderno, né, para a idade moderna, o Poder Judiciário alcança essa condição de atuação, principalmente, e aí vindo, trazendo para a estrutura brasileira, atende uma condição muito grande de suporte. E vou dar um traço para vocês. Quais são as instituições que o brasileiro mais confia? São 3. Dado do IPEA também. Poder Judiciário, Forças Armadas e Igreja. Todos 3, coincidentemente, não são votados. São instituições, uma não é do Estado, mas tem uma força que mexe com o Estado. As 2 outras são do Estado, que não são votadas. O que é que isso indica? Indica que o poder político, em que passa pelo sufrágio, tem uma desconfiança. Né? Provoca uma desconfiança na sociedade como um todo. Fora isso, falando já de Brasil, o Poder Judiciário aqui no Brasil atende uma condição de status quo muito grande. As primeiras universidades brasileiras foram criadas em 1918 e 20. Antigamente, né, os cursos na época do Brasil Império, principalmente colônia, se tinha uma grande entrança no curso de Direito, Coimbra, né, depois Medicina, mas atendia por um apelo e ficava dentro de uma possibilidade de acesso, de corte social muito grande.
Por exemplo, vou lhe dar um dado. Nas reformas educacionais brasileiras de nível superior, quando foi na década de 30, né, se fortaleceu a questão do ensino técnico. O ensino superior era reservado para uma parcela da sociedade. Essa reserva dessa elite era quem alcançava essas carreiras de Estado. Né? Por isso que hoje ainda se vê um corte, por exemplo. Existe uma árvore genealógica que se você ligar, grande parte dos magistrados, magistradas, atende a uns antepassados que também eram, ou seja, tem esse peso da carreira, mas carrega uma condição que passa de uma situação republicana. Sejam os privilégios de férias, né, concessão de férias a mais, tudo de como a carreira se coloca a ser vista como um status quo que captura. Olha, acontece muito, não é difícil. Aquela pessoa que atinge uma carreira dessa de status quo, magistratura, médico, médica, enfim, e ser capturado por esse status quo, esquecer um passado mais humilde, mais pobre. E é perigosíssimo isso acontecer. Por quê? Porque ela é levado a uma condição de acesso material e a uma bolha que se falam dentro de um corporativismo e atuam dentro de uma condição que não permite e criam uma realidade paralela que não permitem que eles dialoguem com o mundo, como se fossem seres superiores, e isso é muito ruim. E o que é que isso tem a ver? Tudo. Sabe por quê? Porque vamos combinar que o poder judiciário brasileiro, que o poder legislativo brasileiro é um poder que peca, é um poder, como a gente estudou, ausente, é um poder que não faz o seu papel político. Né? Mas veja, isso é um problema que identificamos. Esse problema não vai ser resolvido com a hipertrofia de outro poder, que é o poder judiciário. Veja, o poder legislativo se resolve pelo sufrágio. O poder judiciário é um poder que o acesso acontece por concurso, é um agente do Estado. Todos são legítimos, têm acessos diferentes, têm legitimidades diferentes, mas são legítimos. E que o poder judiciário não pode se colocar a agir meramente como um poder político, em braços de decisões. E eu estou falando de quê? De algo que é difundido a mil hoje, que é o ativismo judicial e a judicialização da política. São duas estruturas em que dialogam e muito com o arbítrio. E muito. O Poder Judiciário, quando parte para esse diálogo com o ativismo judicial e a judicialização da política, flerta para um abuso do poder e que geralmente esquece alguns compromissos republicanos que afeta todo. Ah, André, mas tu é a favor de ficar esperando o legislativo tomar uma atitude e o povo sofrendo a questão de medicamento, pessoal. Veja, a academia dá isso. Pode possibilitar isso. Eu já disse a vocês, no primeiro diálogo, eu acho. A gente fez o Poporri. Eu, no começo dos meus estudos acadêmicos, eu produzi muito texto em que via uma mais novo, né, um braço do ativismo como um combate à impunidade, às desigualdades, e que, de fato, em direitos fundamentais, e aí eu vou chegar lá depois, calma, tem um fundamento.
Mas qual é o grave e o grande problema disso? É que eu fui começando a perceber de que isso é uma faca de dois gumes muito perigoso, muito perigoso. Porque enquanto ela dialogar com aquilo que atende a um direito minoritário que o poder político não alcança, bom, e quando não for? Quando ela só chancelar o poder maioritário, e é o que mais acontece. Infelizmente, é o que mais acontece. Em que sentido? Vemos e percebemos, às vezes, direcionamento político ou de vida, convicção ser colocado dentro do Poder Judiciário, em que acessos ao Poder Judiciário são notados e percebidos, e muito, por quê? Por uma condição de poder econômico. É ou não é? É. Uma condição de poder econômico, quem veja, o Poder Judiciário ele convive dentro do conglomerado do poder econômico. E o acesso se torna mais fácil. Se torna mais fácil. Então, dentro desse ativismo judicial, se tem um perigo de se criar uma hipertrofia do Poder Judiciário, em que o Poder Judiciário exorbite o que seria do poder político legítimo pelo sufrágio, em que ele, enquanto agente do Estado, ache que aquele concurso ou aquela toga traz a representatividade para determinadas pautas que não são deles, essas pautas. Isso é um problema. Hoje, por exemplo, entendemos. E nesse Poder Judiciário brasileiro, o que é que acontece? No Poder Judiciário brasileiro, temos uma estrutura, temos uma condição em que qual é o critério que o Poder Judiciário atende? Vamos me dizendo. O princípio fundamental do Poder Judiciário, um duplo grau de jurisdição. Em que isso se consiste? O duplo grau de jurisdição, ele tem a finalidade exatamente de tirar a condição absoluta de determinado jogador, de revisionar uma posição em que, às vezes, acontece até uma reversão em determinadas situações. Eu vou dizer aqui a vocês um caso prático interessantíssimo que eu presenciei. Eu tive determinados clientes, enfim, eu tive 4 clientes e que tinham o mesmo objeto de direito. O mesmo, igual. Igual. É igual. Igual. 3 foram deferidos esse direito e um não foi. Agora, isso para o advogado explicar. O cara puto, precisando do dinheiro, acha que a culpa é sua, porque você atua no outro de uma forma melhor. Bom, quem for ser advogado, se prepare, porque, como dizia Sobral Pinto, é uma atividade que envolve muita coragem. Exatamente porque você vai estar todo dia de peito aberto com isso. Então, bom, aconteceu isso. Esse cara enlouqueceu. Né? E você, enquanto advogado, já fica pressionado. É difícil. Você sabe que aquilo ali, o cara está dependendo daquilo ali. Sai uma sentença, o cara tem a expectativa de receber. Imagine você na situação dele. Você vê 3 pessoas, você tem Bianca, Beatriz, Lucas e Anne. Né? Direito deferido. Zé Peixoto, quando vem receber a dele, foi negado. E o que é que acontece?
numa situação dessa? Lembra no começo da aula, como eu disse, quando eu disse, né, da questão dos aspectos que circundeiam a análise pontual e crítica de um magistrado, que quer queira, quer não, ele é envolvido por concepções dele, crítica, e que o que é que um magistrado e uma magistrada faz? Ela vai emprestar seu juízo de valor a uma interpretação legal. Não é verdade? O que é um juiz e uma juíza? Primeiro, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a verdade do direito? Qual é a verdade do direito? Bora? Que não existe uma verdade absoluta. Boa, Bia. Não existe uma verdade absoluta. A minha mãe fica arretada com isso, né? Como eu disse a você, minha mãe fica doida. Começo, negócio aí daquele negócio que é safado, que é isso. Não, porque isso tem uma concepção, né, da ética costumeira. Mas o direito não tem verdade absoluta, porque a verdade será o convencimento que o juiz vai ter. São duas partes lutando pelo mesmo direito, cada um que fundamente e diga melhor a sua verdade. Aí quem é que está dizendo a verdade ali para o juiz? Os dois. Os dois. Então, veja, isso do direito eu acho lindo. Você coloca duas verdades, certo? Para alguém que não viu o fato, não estava no fato, e vai interpretar pelo que você diz. Por isso que eu sou puto quando alguém me diz que quer ser advogado e não gosta de ler, não gosta de falar. Eu tenho pena desse cliente. Sinceramente, eu tenho pena. Porque serão defesas pífias. Eu tenho pena. Pena mesmo. Quando eu vejo aquela petição, juro a você, quando eu entro com a ação, vejo a contestação, eu pego logo a contestação do cara. Quando eu vejo 10 jurisprudências, vou para a fundamentação, tem uma doutrina, bota aquelas coisas que eu pego, digo, eu fico pedindo para chegar à audiência, com medo de culpa. Porque, sinceramente, isso tem acontecido cada vez mais. Os caras não querem escrever, não querem nada, não tem postura. Outro dia eu estava numa audiência, né? Acaba, advogado chegou, pô, tem que ter. Ah, mas é frescura. Mas, amigo, veja, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem aquele encantamento, que, ó, encantamento por gravata tem no primeiro ano. Depois que você passou o primeiro ano de gravata, você não aguenta mais ver. É a grande verdade. Mas faz parte do rito da liturgia, infelizmente. Né? A área da gente é uma área que tem suas liturgias. Acaba chega numa audiência, né? Para chamar o juiz de você. Não, o juiz deu uma multada. Olha, eu conheço da onde? A gente tá num rito formal. Me chama quer dizer desnecessário. Existe juiz que extrapole? Né? Existe. Não precisa ficar babando, chamar de Vossa Excelência, não. Vai chamar da senhora, o senhor. Não me chama de se devolver. Quer dizer, aí o cliente já olha para o cabo e diz que advogado bosta tem. O cabo não sabe nem se formar, leva um esporro do juiz. Sinceramente, outra coisa que eu não tolero é advogado e advogado frouxo. O juiz fala e fica com medo. Se eu tenho um abuso, olha, não sei não, mas bom, vamos voltar. Bom, eu fiz esse adendo, às vezes eu dou uma viajada, eu estava onde? No Poder Judiciário, estava onde? Estava onde? Ah, estava falando da situação do duplo grau de jurisdição, não foi? Foi, pessoal? Foi, professor. Foi. Joia. Então, o que é que acontece? Nessa questão de que
você permita, né, o acesso a uma revisão, é você saber de que determinada interpretação pode ser pautada. Veja, eu estou falando do mesmo direito. Teve um julgamento diferente. E por que essa possibilidade de duplo grau de jurisdição? Exatamente porque não existe verdade absoluta, pessoal. Eu acabei de colocar. E aquela verdade que o cara viu do outro lado, muitas vezes foi em cima de uma concepção dele. E é por isso que existe duplo grau de jurisdição, existe jurisprudência. E o juiz é obrigado, o convencimento do juiz natural não é nada discricionário. E aí eu estou com o Lenny Streck. Esse negócio de convencimento de juiz natural é um perigo. É um perigo. Um perigo. É porque alguém que tem que se nortear por regras e princípios, dentro de uma estrutura autoritária como a brasileira, é um pé o abuso de autoridade. É um pé muito bem posto. Então, veja, chegou no duplo grau de jurisdição, eu reverti a decisão. Reverti. O cara foi julgado procedente, confirmado em Brasília e não coisa no STF. Veja, um juiz é melhor ou pior do que o outro? Não, porque se você for conversar com um colega oponente, ele vai dizer que o juiz bom foi da primeira instância e o ruim foi da segunda. Então, professor, a gente vai ficar preso a esse julgamento de valor, de condição abstrata? Aí não. É por isso que ele tem que se basear pela lei. E como é que você vai dizer que um juiz é bom ou é ruim? Ah, meu amigo, você vai ver em que ele se baseou. Numa sentença bem fundamentada, um cara que vai de Constituição a uma analogia ao direito internacional, que vai esmiuçando até chegar no direito local. Né? Enfim, e aí você diz, né, se o juiz é bom ou é ruim, porque para isso existe uma baliza legal, existe jurisprudência, e aí a jurisprudência se torna muito importante. Em que vetor? Em que sentido? De atrair, né, uma condição de que você cria uma baliza. Ora, você não vai ter, é muito difícil você ter uma jurisprudência, mas acontece, pessoal. Não estou falando que a unanimidade está certa. E acontece mesmo, você vê uma unanimidade que vai por um caminho, às vezes por comodidade. E onde é que isso acontece? Aconteceu agora, vou dizer na Lava Jato. Essa operação Lava Jato aconteceu muito. Condenação por comodidade. Muito, 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 muito. Ah, mas eu não gosto de Lula. Ah, eu não gosto de fulano. Não interessa se você gosta ou não gosta. É para nasceu. Chora em casa, bate a sua cabeça na parede. Nasceu se você não gosta. Não estou preocupado com isso, não. O que a gente tem que debater é como isso vai ser fundamentado nos autos. Ponto. Se você gosta ou não gosta, pouco me interessa. Eu não estou preocupado, não. Entendeu? E essa possibilidade de você ir por uma unanimidade, às vezes acontece. Né? Pessoal, quem está no Poder Judiciário também tem medo, tem receio, como eu disse no começo. Agora, na maioria das vezes, essa jurisprudência ela é revestida por um caráter que atende a um pleito geral. Então, tem como você abalizar um juiz exatamente assim. Se é bom o Poder Judiciário. E qual é o perigo desse ativismo? O perigo desse ativismo é exatamente nessa interpretação dele. Por exemplo, esse amigo meu, Luiz Teles, ele é juiz da vara da
juiz da vara da Fazenda Pública de Pelotas. Veja, chega uma concessão de liminar para o medicamento. Ele concede. Da Fazenda Pública, da Comarca de Pelotas. O secretário de Estado chega no outro dia. Doutor Luiz, excelência do bem, tudo bem. Essa liminar aqui, a gente não tem condição de cumprir. Porque se a gente cumprir essa liminar, a gente deixa 50 sem o medicamento, que é mais barato. Não, mas vocês tiram dele. Veja. O que um magistrado ou uma magistrada acha do que deveria ser justo, nem sempre será possível. Ele sabe que tem corrupção, sabe que às vezes tem desvio, mas ele está preso a uma estrutura legal de regras e princípios, em que ele só vai poder alcançar aquele direito que é permitido. Por quê? Porque senão, pessoal, ele deixa de ser juiz e vira justiceiro. E aí, meu amigo, justiceiro é miliciano. Não é verdade? Ele vira um justiceiro. Ora, se reveste de uma condição que sai de um equilíbrio, e deixa de observar a lei. E o que é o ativismo judicial? É quando o juiz começa a analisar e a buscar, por sua atuação, determinadas vontades que não cabem naquela análise, naquela situação, extrapola. E a judicialização da política é se utilizar do instrumento, e aí o STF tem feito muito, se utilizar de balizas e instrumentos do judiciário para alcançar eventos políticos. Eventos políticos. O STF brasileiro, a gente vai estudar, tem uma característica interessante, porque ele é dotado tanto da característica recursal quanto de guardião da Constituição. Na verdade, eu já falei isso para vocês na primeira aula, lembram? O STF, dentro dessa Constituinte de 87, tinha a idealização de ser um tribunal constitucional. Dentro do lobby na Constituinte, quem era da área, o STF também trouxe o poder recursal, que iria, na essência, ser só do STJ. Tá? Porque o STF seria, nos moldes dos tribunais constitucionais, pós-Segunda Guerra, iria atentar tão somente para o controle de constitucionalidade. Certo? Na maioria desses tribunais, controle de constitucionalidade. Se atentar para julgamento de teses. Se atentar para julgamento de teses. E que hoje, pela própria omissão ou pela própria ineficiência do legislativo, o Poder Judiciário se transformou em um palco de atuação, às vezes, muitas vezes política, né? E que não achem isso bom. Não achem. Sabe por quê, pessoal? Veja, eu vou lhe dar só uma coisa que repensem nisso. Alguém autoritário ou autoritário que vocês conheçam, com capacidade de passar no concurso público. Vocês sempre tem alguém que você vai na casa da pessoa. Não estou querendo discutir, pessoal, juízo de valor de ninguém. Mas que você vai na casa da pessoa, né? É legítimo que as pessoas procurem ascender, mas que você vê uma postura de buscar determinada carreira por uma dicotomia
estabilidade e remuneração, que é a grande maioria da demanda concurseira brasileira, ainda se vê assim, dentro dessa necessidade de estabilidade e remuneração. Me digam uma coisa. Me digam uma coisa. Imagine uma pessoa com essas características ingressando numa carreira judiciária. Imagine. Sendo dotada de vitaliciedade, estabilidade. Ah, professor, mas política é tudo ladrão. Cuidado, rapaz. Cuidado. Não pode dizer isso, não. Você é um aluno de direito. Dá uma boa. Olha, se tem um aluno que não pode generalizar, até porque ele é vítima disso, é o aluno de direito. É o estudante de direito. E é estudante de direito. Porque se tem uma área que é taxada disso e daquilo, é a nossa área. Então você não tem uma concepção helenística, elástica, de você poder ler, né? Ter uma percepção crítica de mundo mais abrangente, sem taxar, generalizar, dizer, olha, que dá um abuso. Me dá um abuso. Eu mesmo vou dizer, já que a gente está falando disso, eu tive uma turma uma vez, às vezes não, acontece de vez em quando. E quando eu estou numa sala, que o caba diz, né, que advogado, professor, é tudo assim mesmo, é tudo safado. Ladrão, que polícia é tudo ladrão, que juiz é tudo safado. Sabe? Eu já entro nessa sala, já olho para a pessoa com preconceito, e aí já com conceito formado. Já dou aula, sinceramente, porque a pessoa está ali para ampliar, se limita, eu fico logo abusado. Eu já olho com malquerência. Entendeu? Existe. E aí, imagine essa pessoa dentro do Poder Judiciário com essa estrutura. Pessoal, a possibilidade de quem busca uma carreira por esse estágio, de ir por esse caminho de ativista, é muito grande. E a diferença é que no poder político, o cara está ali, o cara é um deputado operante, então você tira com voto. Cara desse, você, olha, eu já tive uma atuação aqui, fui contratado por um determinado grupo para afastar um determinado magistrado. Meu amigo, eu não acho que é fácil, não. É uma estrutura complicada de transitar. É uma estrutura complicada. É um poder. Então, tudo isso, né, tem que ser colocado, tem que ser pautado. É quando você vê alguém dentro do judiciário indo por esse caminho e a sociedade reverberando e acreditando que o Poder Judiciário vai salvar o mundo, a gente está muito mal. Muito mal. Quem depender do Poder Judiciário para salvar o mundo, a gente tem que ir para o divã. O Poder Judiciário não tem que ter essa função, tem que atuar de forma justa, aplicar a lei, trazer jurisprudência interessante. Mas ele não tem que fazer o papel político de tentar, por exemplo, debater uma pauta política parlamentar que vá diminuir a desigualdade. E se o juiz tiver muito boa intenção, quiser prender todo mundo, não vai resolver, pessoal. Porque ele, inevitavelmente, vai ser preso dessa estrutura. Esse messianismo, né? Você é sebastianismo. E achar que você é aquele cara talhado dentro do judiciário
para trazer determinado grau de justiça, você vai ser um grande magistrado e uma grande magistrada se você tiver esse discernimento sensível de atuar dentro do que a área e a estrutura pedem. Se não, vai ser muito difícil você conseguir encontrar uma análise em que sustente todo o tempo o que você mesmo constrói como justo. Porque a sua verdade não é absoluta. Né? Então, hoje, o STF tem esse peso, a gente vai estar direitinho, cada vez mais, lamentavelmente, às vezes, tem tido uma postura ativista. Não só o STF, mas o judiciário dentro de um contexto mundial. E por que isso acontece? Porque estamos numa crise política de democracia representativa. A democracia representativa está em crise. O mundo hoje vive uma tendência autoritária, de punitivismo, de agredir. As pessoas não concordam na rua, quer resolver não tapa a porrada. E isso mostra um grau que incivilizatório. Né? A barbárie começa a ganhar espaço. Entendeu? Dentro de uma concepção autoritária. E o poder judiciário, pessoal, às vezes é o reflexo, porque ele não consegue se blindar do que recebe da sociedade. Não consegue. Não consegue. De jeito nenhum. Então, pega aí o artigo 93, por favor, da Constituição. Noventa e três, não, 92. 92, 93 é a hora que vem. Posso ler? Hã? Pode, professor. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1, Supremo Tribunal Federal. Inciso 1, a linha A, Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2, Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2, a linha A. Inciso 2, a linha A. Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Inciso 4, os Tribunais e Juízes do Trabalho. Inciso 5, os Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 7, os Tribunais e Juízes Militares. Inciso 7, os Tribunais e Juízes dos Estados e dos Distritos Federal e Territórios. Parágrafo 1º. Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Pessoal, olhem para mim. Esse artigo, ele desenha a estrutura, do Poder Judiciário brasileiro. E o que é que a gente está percebendo? Como é que o Poder Judiciário é posto? Existe o Poder Judiciário estadual, de primeira e segunda instância. Existe o Poder Judiciário Federal, primeira, segunda, terceira e quarta instância. Né? Claro que o federal, a terceira e quarta STJ e STF, pode ser alcançado também em recurso que teve ingresso no Poder Judiciário Estadual. No Poder Judiciário Estadual, tem-se as comarcas. O que é comarca, pessoal?
Geralmente está representada em cada município. Essa comarca será o chamado juízo de primeira instância e são distribuídos em entrâncias. Pessoal, o que são as entrâncias? As entrâncias são as comarcas. Por exemplo, quando você passar no concurso, você vai para a entrância, a primeira entrância, no caso, mais afastado possível da capital. E você vai ascendendo até chegar na comarca de capital ou equiparada à capital. Tá certo? Essa carreira, dentro do poder, essa estrutura, a carreira a gente vai ver aula que vem, essa estrutura do poder judiciário local tem essas, tem oh, meu Deus, os fóruns, alguns de comarca única, né, alguns de vara única, outros divididos nas competências penais, civis, fazenda pública, entenderam? Agora, dentro disso, esse poder judiciário vai ser composto pelos tribunais de justiça, não é verdade? Em que ficam as turmas, as câmaras, os desembargadores, que são exatamente o tribunal, que são exatamente dá sentido ao duplo grau de jurisdição, reside o conceito de segunda instância, em que aquelas pessoas que buscaram o seu direito na primeira instância podem apelar a uma revisão à segunda instância. Isso é extremamente legítimo. Extremamente legítimo. Dentro dessa condição, entenderam, pessoal, essa Constituição Estadual? Entenderam? Bora, pessoal, entenderam? Eu acredito que sim, André. Entenderam ou não entenderam? Sim, Essa sim. divisão estadual. E estão muito calados. Ave Maria, ninguém fala. É o seguinte. Bom, tido essa divisão, tá, no Poder Judiciário Estadual, temos a Justiça Federal. Justiça Federal. Em que se estrutura nas justiças federais que esse Poder Judiciário Federal tem algumas justiças específicas, como a militar e a do trabalho, a gente vai estudar, calma, fiquem calma. Mas a Justiça Federal de primeira instância, ela é colocada, ela é pautada, né? Seja nas capitais ou algumas comarcas de certa capilaridade. E a segunda instância da Justiça Federal são exatamente os tribunais regionais federais, tá? Em que tem o Tribunal Regional Federal da primeira instância, o Tribunal Regional Federal da segunda instância, o Tribunal Regional Federal da terceira instância, o Tribunal Regional Federal da quarta instância, o Tribunal Federal da quinta instância, que dividem-se nas regiões e agrupam-se em estados. Pessoal, tudo isso a gente deve estar com bastante calma, tá? Hoje é um pouco corrido, para vocês terem essa ideia, para entender a lógica, a dinâmica. A gente vai estudar com calma. Bom, dentro desse Tribunal Regional Federal, composto por desembargadores, teremos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que já se tem um conceito de ministros, e o Supremo Tribunal Federal, que é a corte que atende a um grau recursal e a uma defesa constitucional. O André,
o STF, dentro das justiças especializadas federais, como a do trabalho e a militar, podem atuar também? Pode, pessoal. Pode. Ela não é a guardiã da Constituição, certo? Ela vai ter toda legitimidade de procurar, de galgar, de buscar esse direito no STF. Entenderam? Pessoal, vejam só. O ambiente da justiça, a partir de 2004, como vocês estão vendo aí no inciso alinhado, segunda alinhada, ganhou o Conselho Nacional de Justiça, que nada mais é do que uma estrutura que faz parte do Poder Judiciário e que tem um viés, né, de punibilidade dentro de um critério de análise das condições da atuação do Poder Judiciário, magistradas e magistrados, né, podendo atuar, né, em pena, que depois vai correr o âmbito judiciário, mas administrativamente pode ter valor ele pode afastar o judiciário, um magistrado ou uma magistrada. Isso tem que ser confirmado pelo Poder Judiciário em si, tá certo? É como se ele tivesse um viés administrativo. O juiz ainda pode recorrer à sentença. Entenderam? No Poder Judiciário, procurar uma sentença judicial. Entenderam? Meus amores, e aqui começamos a conversar sobre o Poder Judiciário. Fizemos um introito, um balanço crítico e reflexivo do que é o Poder Judiciário na sua essência, pelo viés não só de alicerces de esqueleto, mas de reflexão crítica do que ele carrega de forma abstrata de valor, e que entraremos em seus aspectos anatômicos a partir da próxima aula. Tá? Vemos aqui uma hora que ele tem um diálogo, no pau direto, falamos e conversamos muito, dialogamos, né? Principalmente com esse viés do Poder Judiciário a ser analisado fora de um estudo tão somente decoreba. Isso aí é o que é mais fácil a gente ver na Constituição. Tá? Mas bem-vindos a esse poder que é o nosso dia a dia. Um belo, importante, não digo poder, mas atividade para se atingir a justiça social, né? A justiça, o direito que aquela pessoa merece. Espero que sempre seja colocado, pautado e tenha esse equilíbrio de imparcialidade. Tá certo? A gente se vê quarta que vem. Beleza? Cheiro grande para vocês. Obrigado e boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Cheiro grande. Boa noite.